Então, senhores, boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente está desenvolvendo esse assunto de termodinâmica estatística e aplicações computacionais. Para vocês que ficam surpresos com essa apresentação, é como se a gente estivesse ao vivo no programa de TV, mas na verdade isso aqui é uma disciplina de pós-graduação, então a gente dando esse clima, né, para você que segue o nosso canal e curte os nossos vídeos, compartilha no Facebook, né, rumo a 1 milhão de visualizações. A gente vai bater porta dos fundos aqui. É isso. Bom, então o objetivo do nosso encontro de hoje é encerrar a parte teórica do método Monte Carlo, né, fazendo uma rápida revisão do que a gente comentou no encontro passado. E ver um detalhezinho do final para a gente passar a palavra para o nosso amigo Lucas, que vai investir um tempo na apresentação de uma aplicação prática computacional do método Monte Carlo. Tá? Então, a gente vai estruturar o nosso encontro de hoje dessa forma. Se ninguém tem nenhuma objeção, nós vamos seguir dessa maneira. Bom, então, um segundo. Só para a gente fazer uma rápida retomada do que a gente viu no encontro passado, vamos relembrar alguns pontos marcantes, mas que resumem algumas ideias, né, do que a gente foi construindo de maneira sequenciada e lenta, né, compassada, da compreensão do método Monte Carlo e suas variantes, né, visando, obviamente, as simulações moleculares. Bom, então, inicialmente, a gente começou com a ideia da integração de Monte Carlo, né, onde a gente pensou naquele problema de calcular o número π, ou calcular a área da circunferência, pelo simples problema da contagem de pontos, né? Então, era uma razão muito simples entre, né, os pontos dentro de uma área e os pontos totais num domínio definido, onde, de alguma maneira, né, no caso aqui da circunferência, eu dava uma regra para dizer quem estava dentro e quem estava fora. Dessa maneira, a gente, por uma razão de valores do número de pontos, a gente chegava ao valor da integral, coisa que a gente vai treinar nas listas de exercício, que acaba tendo uma implementação computacional bastante simplificada e tal, né? E pode ser útil em algum momento da vida de vocês. Métodos de Monte Carlo tem uma aplicação em termos gerais, assim, quase que sem limite, e às vezes a gente até se surpreende vendo esse nome associado a coisas que não têm diretamente ligação com simulação molecular. O segundo ponto que a gente trabalhou no nosso encontro passado foi a integração por média amostral, que foi uma espécie de extensão dessa consideração mais fundamental do método Monte Carlo, onde, na verdade, a gente incorporava o cálculo da integral a uma função de distribuição de probabilidade, e que fazia com que a gente pudesse calcular a integral fazendo a média de ensemble dessa expressão aqui, né? Fazendo sorteios, né, no meu domínio, dividindo por uma função que de alguma forma representava uma distribuição de probabilidade. Então a nossa integral, ao invés de ser calculada com uma simples contagem, passava a ser uma média de ensemble, né, uma média de conjunto, que acabou se traduzindo de forma mais comum como média amostral. Então, até por isso que eu uso o símbolo aqui desses colchetes angulados, né, para indicar essa média de ensemble. Outra forma, né, de a gente dar mais um passo adiante nessa ideia do método Monte Carlo baseava-se num pequeno problema, né, que a gente via nessa ideia da média amostral, porque o sorteio dessas variáveis aqui, que a gente usava para calcular, no caso que nos interessava de imediato, o passeio, né, no espaço de fases com ênfase no cálculo das energias configuracionais, é a situação de fazer sorteios
baseados numa distribuição uniforme, né? Agora a pergunta seria o seguinte: vem cá, é possível incorporar de alguma maneira um sorteio ou algo de natureza aleatória, estocástica, que leve em conta uma distribuição de probabilidades adequada às condições de contorno ou às condições, entre aspas, termodinâmicas do meu problema? Para isso, a gente usava a ideia do método Importance Sampling, né? Onde a gente já faz esse cálculo dessas integrais sorteando variáveis dentro do meu ensemble de interesse, né? Então, na verdade, a gente fazia a média de uma propriedade já no ensemble NVT, sorteando valores, né, para as minhas variáveis aleatoriamente, mas no ensemble de interesse, ao invés de ser simplesmente uma distribuição uniforme. Tá? Então, essa amostragem de importância, na verdade, seria uma amostragem ligada ao ensemble que me interessa especificamente. Só que isso desembocava num problema de natureza prática. Como é que eu faço essa amostragem de forma sistemática e correta? Bom, só para fechar ali a abertura do slide, mas para isso a gente precisava da ideia das cadeias de Markov. Tá? Então, essas cadeias de Markov eram a forma correta de construir esse sorteio, né, ou essa sequência aleatória, né, mas dentro do ensemble que me interessava. Então, eu promovia transições no espaço de fases aleatório, com uma natureza estocástica, mas obedecendo ao ensemble. Então, o Importance Sampling depende das cadeias de Markov. E para isso a gente viu aquela razão de probabilidade de transição, né, de M para N, de M para N, de N para M, né, associada às energias das transições, onde se fazia uma conta de comparação. Né? Então, isso acabava sendo, em grande parte, a estratégia utilizada no algoritmo Metrópolis, o algoritmo fundante das aplicações de Monte Carlo, para as simulações que nos interessam. Tá? Então, isso acaba sendo uma rápida retomada, só para a gente refrescar a memória do que a gente viu no encontro passado. Eu aproveito para perguntar se tem algum detalhe, alguma questão assim que vocês gostariam de destacar, que vocês perceberam refletindo na nossa conversa desde terça-feira, que gostariam de mencionar, alguma coisa assim. Tranquilo aqui para mim. Tranquilo? Beleza. Bom, então isso acaba sendo mais uma retomada mesmo. O nosso objetivo, então, é pensar, né, para fechar o aspecto teórico, na aplicação de Monte Carlo para sistemas atômicos. Tá? Então, como é que isso acaba ficando um pouco mais operacionalizado dentro dos nossos simuladores Monte Carlo? Né? Como é que funciona, basicamente, em termos do raciocínio, né, do algoritmo, pelo menos conceitual, o Monte Carlo aplicado às simulações moleculares, tá? ou atômicas, sistemas atômicos, pensando ainda em coisas muito simples, né? Mas que já traduzem de alguma maneira o que está por trás desses códigos, lógico, fora coisas específicas ou detalhes mais lapidados ou aprimorados que o Lucas pode comentar quando ele fizer a apresentação dele lá. Eu queria só mostrar a ideia sistemática, o raciocínio que está por trás desses códigos. Tá? Então, nosso tópico 6 desse capítulo 8 do curso. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, né, é mostrar uma espécie de receita para proposta de mudança de configuração ou uma receita para proposta de evolução da configuração dentro dessa natureza estocástica aleatória. Né? O Matheus, que fez o período sabático lá na Rice University, se eu não me engano, tu usou métodos Monte Carlo, não foi, Matheus?
Não, foi MD mesmo. Ah, foi dinâmica? Ah, tá. Uhum. Então, beleza. E esses métodos acabam sendo bastante úteis dentro de um trabalho como o teu, e você pode até pensar em qual, né, ferramenta talvez fosse mais adequada, porque aqui você acaba tendo uma forma muito simples de passear de maneira um pouco mais livre por múltiplas configurações que o teu sistema pode ter, ao invés daquela coisa mais amarrada que a dinâmica molecular acaba sendo, por ser a solução de equações do movimento. Às vezes, com métodos Monte Carlo, você consegue ter uma maior amplitude dessas configurações de forma mais rápida do que a dinâmica, que exigiria que você passeasse durante um tempo de simulação longo e tal, né? Então, seria Uhum. uma coisa um pouco diferente, assim, de você ter um pouco mais rapidamente, vamos dizer assim, amostras mais diversas sobre o passeio no teu espaço de fase. Né? Então, Sim, isso é lá no uma... grupo, inclusive, tinha bastante gente que usa, tipo, tinha bastante gente que usava MD para Protein Folder, mas tinha uma galera que estava usando também Monte Carlo em algumas simulações. Né? O Matheus até me fez pensar, né? A gente tem essas abreviações, né? O Monte Carlo, desculpa, dinâmica molecular sendo chamado de MD, né? Molecular Dynamics, e o Monte Carlo sendo MC, né? Então você veria isso nos livros e tal. Então fiquem atentos quando aparecer MC, que está relacionado ali ao Monte Carlo. Bom, então vamos entender o raciocínio para essa evolução. Imagina que a gente tem ali a nossa caixa de simulação e a gente vai simplesmente botar os átomos, as partículas lá dentro, de maneira aleatória e tal, bom, como você quiser. Não, eu botei aqui de uma forma bastante genérica só para a gente pensar em algumas partículas lá dentro. Como é que começa o nosso procedimento de Monte Carlo? Pelo menos num aspecto geral. Então, inicialmente, a gente sorteia aleatoriamente um átomo, né? Um sorteio, a ideia é quase que redundante, né? Sortear aleatoriamente. Você espera que o sorteio seja aleatório mesmo, né? Só para enfatizar essa questão. Então, vamos sortear, né, aleatoriamente aqui um átomo. Então, escolhi ele aqui, né? Por quê? Porque era aleatório, o meu dedo apontou na tela para essa bolinha daí, né? Essa é a nossa partícula de interesse nesse momento. O que a gente vai fazer então com essa partícula, é, com esse elemento do nosso sistema? A gente precisa fazer o meu sistema evoluir de alguma maneira. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai movimentar esse átomo para um cubo. Na verdade, é uma região, né, tridimensional com um lado especificado, né, que a gente vai chamar aí de 2 delta R máximo, né? Isso vai caracterizar um tamanho desse cubo controlável, obviamente, né? Isso é um parâmetro que você tem condições de definir, centralizado na posição atual que o átomo que eu escolhi está. Então, como eu falei, esse ΔR máximo é um parâmetro ajustável. Ou seja, isso indica que os códigos de Monte Carlo vão precisar desse parâmetro para a gente ver como é que vai ser a varredura do meu sistema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai movimentar a nossa partícula de interesse dentro de um cubo dessa dimensão. Então, coloquei aqui, né, uma caixa, pensando no caso 2D, só para ficar mais claro para a gente. Eu impus um movimento, né, a minha partícula, né, colocando ela nessa nova posição aqui, que está, vamos dizer assim, em branco, né? Tá só o contorno. Essa dali é a proposta de movimentação dentro dessa evolução do sistema. Eu tenho que pensar o seguinte, vem cá, essa proposta é condizente com o ensemble que eu quero, ela é condizente com a evolução que siga, né, em alguma medida, aquela probabilidade associada à distribuição de Boltzmann ou aos pesos probabilísticos associados a mudanças energéticas e tal. Então, assim, é isso que está em jogo, na verdade. Né? Então, a bolinha branca ela representa uma proposta de evolução do sistema de natureza aleatória, porque o Monte Carlo tem isso por trás. Beleza, então está aí a região definida, né? A gente vai fazer essa mudança
E como é que é a regra para essa mudança? Né? Então você vai pegar x, y e z novos, né? Da posição nova, vão ser baseados em x, y, z velhos ou atuais. E aí vai ser uma conta, né? Eu vou sortear 3 números aleatórios, seguindo uma distribuição uniforme, que eu estou chamando aqui de xi1, xi2 e xi3. Aí vou fazer uma conta. E vou, com essa conta, descobrir quem são os xi, yi e zi novos. Uma conta é uma expressão simples, você pode pegar isso de maneira genérica. Eu só quebrei em 3 componentes para ficar claro que eu vou fazer 3 sorteios, um para cada direção. Tá, mas você pode até fazer um código de Monte Carlo que você vai sortear uma vez só. Mas, bom, isso aí é o tipo de coisa que se testa e se vê eficiência. Né? Mas então a conta que a gente vai fazer está baseado nessa expressão. Então a gente vai pegar a posição atual ou velha e somar a 1 menos 2 vezes xi, o número aleatório sorteado, vezes o ΔR máximo, que foi o parâmetro que eu escolhi. Né? E vou chegar às posições, as coordenadas desse ponto em branco aqui, que é a proposta. Tá? Bom, com isso, então, né, diante dessa proposta, a gente tem que ver a razoabilidade dessa mudança. Então, preciso pegar essa configuração aí nova, né? Eu mudei o meu sistema, eu mudei um cara de posição, então eu estou tentando ver se isso é razoável com um passeio no espaço de fase. Eu vou calcular a variação da energia, fruto dessa alteração, nessa transição M para N. Quem é M? M é o estado imediatamente anterior à mudança, o estado atual. E o N é o estado referente à mudança, né? É a nova configuração com essa bolinha que é alterada. Tá? Então, beleza. Se o ΔU MN for menor ou igual a zero, eu aceito a transição. Eu falo, ok, essa é uma transição possível, faz sentido dentro da minha evolução possível. Se o meu ΔU MN for maior do que zero, eu sorteio um novo número aleatório, que eu estou chamando aqui de xi0, e comparo esse número com esse parâmetro aqui que está associado ao peso probabilístico. Né? Então, é elevado a menos ΔUMN dividido por constante Boltzmann vezes temperatura. Então, se essa transição ela for desfavorável, né, do ponto de vista energético, ou seja, a energia aumentar, ela é possível, só que ela tem uma probabilidade de acontecer em relação ao peso, né, dessa probabilidade de transição baseada ali na exponencial da energia. Tá? E aí, bom, eu sorteei esse xi0, vou fazer a comparação. Se o xi0 for menor do que o peso ali probabilístico, eu aceito, né? Tá abaixo ali da curva, como a gente viu na aula passada. E se for maior, eu rejeito essa transição e vou ter que propor uma nova transição para ver se o sistema evolui daquele jeito. Então, viram a ideia? Eu faço uma proposta, vejo o que acontece. Em função dessa probabilidade aqui calculada, eu aceito aquele novo estado como estado possível ou rejeito. Tá? E com isso eu vou obedecendo as regras do ensemble, no caso o ensemble NVT, né, que coloca isso aqui como o peso probabilístico de cada configuração. Tá? Então, e se for desfavorável, eu volto a estaca zero, sorteio uma nova proposta de configuração e faço esse teste novo, vou fazendo isso, né, andando despacito, né, nessas múltiplas possibilidades aí do espaço de fase. O lance do método estocástico é que a gente tem o sorteio, né, aqui, pelo menos da forma como a gente apresentou, 4 vezes números aleatórios. Né, o xi1, xi2, xi3, associados lá só um segundo, associados à variação ali espacial, e aqui o xi0 referente ao teste probabilístico. Tá? Assim, eu acho que conceitualmente isso fica fácil da gente imaginar. Qual a parte chata? Né? Calcular a energia em todo instante dessas configurações. De fato, calcular a energia é uma das etapas mais custosas
nesses cálculos, seja de dinâmica molecular, seja de Monte Carlo e tal, porque tem a ver com aquelas derivadas, as forças e as energias, né? Tem que ver quem está perto, quem está longe, isso tudo, né? Então tem um custo envolvido nisso, tá? Bom, tem só um detalhe para a gente fechar essa parte introdutória, esse fechamento aí da teoria, que existe uma outra proposta para a dinâmica do banho térmico, tá? Que evita esse teste probabilístico de ver ali a questão do sinal do ΔU, se o ΔU for positivo, for negativo e tal, que já incorpora isso tudo numa expressão única, tá? Onde a minha razão de probabilidade de transição se estabelece dessa maneira, tá? Eu tenho 1 mais E elevado a menos ΔU sobre KBT e embaixo 1 mais E elevado a ΔU sobre KBT. Dessa forma, essa dinâmica do banho térmico evita o teste do ΔU. Tá? Então, é uma formulação que frequentemente aparece nesses códigos porque elimina uma etapa de teste no algoritmo, que também tem lá o seu custo. Tá? Então, essa formulação tem o mesmo efeito, tá? Em termos ali do teste, né? E aí, bom, para a gente não gastar muito tempo mais nisso, eu vou colocar na pastinha da aula de hoje algumas leituras referentes a essas implementações, principalmente constantes lá do livro do Alan Tildesley, né, que apresenta muitas informações referentes a essas implementações para vocês verem os motivos disso e tudo mais, tá? Então, assim, com essa rápida apresentação, a gente finaliza, né, aquela parte teórica e dá, vamos dizer assim, base, né, para o Lucas apresentar para a gente o código lá de Monte Carlo. Pergunto aos senhores, deu para entender assim a natureza probabilística da evolução, essa questão do teste, vejo energia, volto se não for o caso e tal? Ficou razoável? Esse teste de energia, ele, assim, é porque ele está tratando o sistema mais simples possível, que é só o movimento aí, mas no caso prático tem bem mais coisas ali a ser levado em conta. Uhum. E como é feito também no modelo de Easy, né, a gente não recalcula toda a energia do frame, né, a gente só calcula a energia da mudança, da região da mudança, que é o também que os programas também fazem com a lista de vizinhos. Isso. Foi bom o Lucas comentar isso, porque assim, a gente ainda não falou nada do modelo de Ising, que é um modelo que a gente vai explorar, é obrigação a gente falar desse tipo de coisa, porque é um modelo muito simples de interação, mas ele mencionou aqui a questão da lista de vizinhos, ou seja, só faz sentido, né, para fins de evolução de energia do sistema, ver o que está acontecendo numa região muito próxima. Dificilmente uma mudança nessa partícula daqui, pensando numa caixa grande com muitas moléculas e tal, causaria grande impacto numa partícula distante, né? Então, para a gente economizar custo computacional, todo esse cálculo dessas energias configuracionais e tal, né, a gente faria essa avaliação numa vizinhança aqui da nossa partícula, vendo esse ΔU. Né? Então, esse jogo, né, de jogar coisas fora e incluir para diminuir o custo computacional é sempre uma reflexão que a gente tem que fazer, né, para as nossas simulações serem viáveis, né, dentro do que a gente quer amostrar. Lógico, né, tem questões que envolvem sistemas mais complexos, né? Imagina, ligação química e tal. Então, o movimento dessas moléculas vai estar restrito por um vínculo, né? Então, você vai ter uma rotação e tal, mas vai estar no mesmo lugar. Como é que vai ser? Para não sair destruindo as moléculas em partículas isoladas, né? Então, eu vou mover a molécula inteira, eu vou mover e permiti-la rodar de alguma maneira. Como é que eu vou considerar cada molécula e tal? Isso tudo precisa ser pensado, sem dúvida. Beleza? Matheus Leão, Matheus Melo, Matheus Medeiros, brincadeira, Roberta, tudo certo?
Tudo certo, professor. Beleza. Eu tô um pouco perdido que não deu para ouvir na aula passada, né? E ainda não consegui olhar, mas aquela retomada foi boa para dar uma localizada ali. E aí depois eu vou dar mais uma olhada na última aula. Aí eu acho que Tá, as coisas vão dar uma clareada. beleza. O ideal, tá, dessas coisas, vamos ver se a gente tem tempo de fazer isso, principalmente o pessoal que tem mais prática, né, de programação, fazer um códigozinho desse, entendeu? Estruturar isso, os testes e tudo mais, mesmo que seja um sisteminha besta de bolinhas e tal, né, mas isso dá uma cancha, assim, de compreensão do que está rolando muito grande, né, e não é lá tão complicado. Um código de Monte Carlo, né, em geral é bastante simples porque a gente tem muita coisa pronta. A parte de número aleatório em geral está implementado nas principais linguagens e tal, então isso acaba sendo muito mais fácil do que dinâmica, né, molecular, sem dúvida. Bom, então, dito isso, né, eu passo a palavra ao meu grande amigo Lucas, para ele mostrar para a gente um pouquinho, né, da expertise dele no método Monte Carlo, nessas aplicações computacionais. Eu vou cortar aqui minha imagem. E aí o Lucas vai abrir a dele para ele mostrar para a gente o código, o uso, coisas dessa natureza. Eu estou área de trabalho, sim. Olá, muito obrigado aí por a oportunidade de falar um pouco sobre o método Monte Carlo. Dar um complemento ao que o Jacques já estava falando, né? E agora com com uma aplicação já voltada para... Vocês estão me ouvindo, né? Perfeitamente, né? E vendo aí a imagem na tela. Estamos ouvindo, sim, beleza. Sim, direitinho. E vocês podem me interromper a qualquer momento aí durante... Eu não tenho muita prática aqui com esse Teams, então eu não sei nem se vai aparecer aí na hora alguém me chamando a atenção. Só voltando à introdução muito bem feita do professor Jacques. E agora fazer só uma parte prática mesmo, sistemas moleculares, né? Falar em especial do código DICE, né? O programa DICE. Deixa eu mostrar aqui uma figurinha, né? Porque essa seria um chamativo, né? Um folder para o programa DICE, para mostrar as capacidades dele, né? Aqui já começa, eles já estão vendendo a ideia de que podem tratar sistemas maiores, porque a história desse programa DICE é muito interessante. É um programa totalmente desenvolvido no Brasil e começou como um projeto de doutorado da professora Kaline, ela orientada pelo professor Silvio, né, e pelo professor de estatística lá, professor de estatística lá da FUSP, não é do Salinas, é um bem próximo do Salinas lá, na mesma linha de raciocínio, na mesma vertente. Então começaram a desenvolver o programa porque precisava gerar uma grande amostragem de configurações de moléculas, em especial da situação soluto-solvente. Então, como eu disse, né, esse programa foi desenvolvido pela Kaline, pelo Silvio, na USP. Naquela época foi desenvolvido em linguagem Fortran, então era bem limitado, não tinha paralelização, era uma coisa bem básica mesmo, era como se fosse uma coisa de fundo de quintal, né, como a gente antigamente falava, que era uma coisa feita ali nas proximidades, sem muito detalhamento, sem muita precisão, mas aí o programa foi melhorando com o tempo, e aí já nos anos 2000 o programa já estava numa versão muito estável, muito utilizável, e começou a ser divulgado para a comunidade científica para poder usar. E mais recente, né, depois de 20 anos da primeira versão do programa, surgiu uma nova atualização, né, feita pelo Henrique César, que foi aluno de doutorado da Kaline, onde aí o programa passou por uma grande reestruturação, em especial para a parte de programação, permitiu vários processamentos, e na parte teórica, a flexibilização da molécula. Então, aqui está a lista de artigos. Eu vou disponibilizar essa apresentação aqui no Teams, né, também.
Aqui está o artigo mais atual e aqui é a página do programa, caso vocês tenham interesse. Lógico que esse não é o único programa de Monte Carlo para moléculas, né? Você tem vários outros aqui. O BOSS, que é o desenvolvido por Jorgensen, que foi um grande desenvolvedor desses potenciais para esses sistemas moleculares. O Cassandra, TOWIE, RASP, Camelon, aí, deixa eu tirar a janelinha daqui, Diadorim. Então, o DICE, ele foi desenvolvido baseado no BOSS, porque o BOSS ele tinha uma certa limitação, ele não era muito bom para tratar esse sistema soluto solvente, e aí o interesse do sistema era esse aqui, né? Gerar uma amostragem de configurações moleculares em equilíbrio, em especial, né, com foco em sistemas soluto solvente. Inicialmente ele tratava apenas moléculas rígidas, mas agora com essa última atualização, sistemas flexíveis. O código é em Fortran, continua sendo em Fortran, então você pode atualizar, fazer uma modificação caso tenha algum interesse específico. E uma das grandes vantagens perante a esses outros programas é que tem um visualizador de output. Então, na época que eu trabalhava com a Canine, ela me contava que o mais demorado não era rodar a simulação, era analisar as saídas. E aí, no momento em que ela desenvolveu o programa, que lê as saídas e verifica se está tudo ok, se está assim, perfeitamente, se está indicando monta os gráficos, faz uma ordenação, né, das configurações, analisa as configurações melhor, diz que o trabalho dela avançou muito, porque permitia trabalhar muito mais sistemas ao mesmo tempo. Então, alguns detalhes da implementação, né? Esse programa DICE, ele usa o potencial Lennard-Jones e Coulomb, diferente do LAMMPS, onde você escreve a forma do potencial. Aqui o potencial ele já está rígido a apenas esse sistema. Um Lennard-Jones, né, onde você tem os parâmetros epsilon e sigma, e o Coulomb, onde você tem as cargas. Lista de vizinhos, o Jacques acabou de falar, né, que um dos pontos mais complicados do programa é o cálculo da energia, porque basicamente ele tem que fazer um cálculo de distância átomo a átomo. Então, em vez de ele ficar fazendo esse cálculo toda hora da distância, e depois, a partir da distância, calcular um termo 1 sobre R2, que é o de Coulomb, não é? E no Lennard-Jones é 1 sobre R6, mais um termo de 1 sobre R12, perceba, né? Isso tem que ficar ali toda hora calculando. Então, se você cria uma lista já de quem são os vizinhos, qual é a distância entre eles, você já evita um monte desses cálculos e agiliza bastante o cálculo desses sistemas, a simulação. Como o Jacques também falou, né, agora há pouco, ele faz também um autoajuste de deslocamento da molécula para o maior valor, né, possível de deslocamento, afinal ele quer maximizar a amostragem, né, quer ter uma maior quantidade possível de amostragens, de configurações, desde que obedeça o princípio do algoritmo metódico de Monte Carlo. Então, ele vai ali, automaticamente, ele vai ajustando quanto que é aquele delta ali que o Jacques falou. O movimento rotacional também, ele faz ele seleciona um eixo aleatório, e a partir desse eixo aleatório, ele faz uma pequena rotação, de forma como ele pode tratar moléculas grandes, essa rotação não pode ser muito grande, porque senão vai sobrepor duas moléculas, então tem que tomar mais cuidado também. Ele tem que fazer no ensemble NPT, você tem que fazer um reajuste do volume. A um determinado número de passos de simulação, você precisa ajustar o volume, porque o volume vai estar variando nesse sistema. Ele vai ser permitido variar, né, mas você vai querer que você precisa que seu sistema reajuste todas as posições da sua partícula. Então, em um determinado número de passos de simulação, ele vai e ajusta todas as posições dos átomos para comportar naquele novo volume. Método de imagens, né, e método de condições de periódico de contorno, acho que isso já foi falado lá com LAMMPS, com os métodos de dinâmica molecular. Aquele questão de hard corte, né, para os potenciais, ele faz o hard corte de forma com que
a função de distribuição radial seja igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a densidade do seu líquido, ele tem que ir para um líquido homogêneo para uma determinada distância. Então, ele ajusta com o raio de corte é fixo, mas ele ajusta ali a curva de potencial para que ali seja que nesse raio de corte ele comporte como um líquido homogêneo e não tenha mais influência nenhuma do seu soluto ali nesse ponto de raio de corte. E uma das implementações mais recentes dele é o Configuration Bias Monte Carlo, é o CBMC. Imagina uma molécula, o Jacques mostrou um exemplo de uma partícula simples. Então, você faz um delta ali de deslocamento e ele se desloca pela todo o espaço configuração, espaço de fase possível. Na verdade, é só espaço de posições, né, não de momento. E quando ele vai para aquele posição, então é bem simples ali de você ver se está aproximando muito, a energia vai aumentar bastante. E aí, se aumentar muito a energia, ele não aceita essa mudança de configuração. Se ele voltar, quer dizer, e se ele mudar só um pouquinho, ele pode aceitar aquela configuração. Ocorre que, imagina uma molécula muito grande. Você faz um deslocamento desse, ele já pode ali bater um pouco numa outra molécula que seja próxima, principalmente em sistemas muito densos. Líquido, por exemplo, líquido é um sistema muito denso. Então, você tem que tomar bastante cuidado nessa situação. Como esse Monte Carlo, esse Configuration Bias Monte Carlo, ele então pega a sua molécula, mesmo sendo uma molécula grande, ele vai dividir em várias seções essa molécula. E aí, em cada uma delas, vai definir um grau de flexibilidade. Ou seja, parte da molécula pode rotacionar muito, pode se deslocar muito. Na verdade, pode rotacionar muito. E outra parte da molécula rotaciona pouco. Tudo de forma a satisfazer com máxima eficiência, de novo, o algoritmo de Monte Carlo Metrópolis, para que tenha o máximo possível de conformações, de configurações soluto-solvente. Entendido essa parte, pessoal? São só detalhes técnicos, né? Na maioria deles são técnicos, que isso, com o tempo, você, no uso de um desses softwares, tanto de dinâmico como de Monte Carlo, vocês vão vendo sobre essa parte, sobre esses critérios. Isso aí, beleza. Para o uso do programa, então, a gente precisa de apenas 2 arquivos para cada sistema. Então, um arquivo é a topologia. Nesse arquivo, a gente define, então, a geometria de cada tipo de molécula. Ou seja, só um XYZ lá de cada uma dessas moléculas que vão participar do seu sistema. Os parâmetros intermoleculares, né, a carga, né, por potencial de Coulomb, o epsilon e o sigma, aqui para o seu potencial de Lennard-Jones, para representar bem seu potencial de Lennard-Jones, isso aqui para cada um dos seus átomos do seu sistema. E aí os parâmetros intramoleculares, né, que é a ligação, ângulo, torção, diedo, entre outros, tudo isso montado à mão nesse programa. É possível também usar uma ferramenta para, dependendo do tamanho do seu sistema, você constrói lá uma Pogromax, que tem as ferramentas para gerar esses arquivos de topologia Pogromax de forma automatizada, e aí depois você converte para o DAS sem nenhum problema. É totalmente possível realizar esse tipo de mudança. E um outro arquivo para definir os parâmetros de simulação. O Ensemble, se é o NVT ou NPT, a quantidade de moléculas de cada um desses tipos, se você vai tratar um sistema homogêneo, é só um tipo de molécula, se você vai tratar um solvente soluto, é uma certa quantidade de um tipo, outra quantidade de outro. Condições de simulação, temperatura, pressão, entre outros parâmetros. E os passos de simulação, frequência de escrita, entre outros detalhes. E agora eu vou mostrar um exemplo prático da simulação. Deixa eu ver aqui da simulação. Então, eu estou aqui na minha máquina virtual. Para vocês terem ideia, o programa ele é muito básico. Vocês estão conseguindo ver aí direito aqui na minha máquina virtual. Deixa eu aumentar aqui. Só para você ter ideia do tamanho que é, o próprio código, né,
fonte dele. Essa é uma versão não a mais recente, mas não se preocupe muito com essas mudanças, não vai mudar assim drasticamente. É um programa que tem 7.300 linhas de código. É muito pouco. Vai pegar, você compila ele aqui, né? Você compila só com o Fortran, só precisa do Fortran para compilar ele. Na nova versão é só o Fortran e o OpenMP. Então, o seu executável fica extremamente leve. Vai comparar isso com Gromax ou até mesmo com Lamps. Você precisa de uma série de bibliotecas para compilar, para configurar esse programa para rodar perfeitamente no seu sistema. E mudanças nesse programa, né? Você tem que praticamente participar da equipe de desenvolvimento desses outros programas para poder fazer alterações nele, né? Para poder entender como ele funciona. Aqui o código é extremamente simples. Tirando assim, o Fortran pode parecer estranho para vocês, mas é uma linguagem muito fácil de tratar porque ela é muito direta. Você escreve exatamente o que você quer que o computador faça sem rodeio, sem frescura. Voltando aqui, então, à nossa simulação, eu deixei aqui na pasta share DICE. Vou fazer aqui do CO2, como já tinha falado um tempo atrás. Então, só para mostrar aqui o arquivo de topologia, eu só preciso desse arquivo de topologia e o de simulação. Aqui está o de topologia. Eu simplesmente digo que a função que vai tratar os parâmetros intermoleculares é multiplicativa, né? É uma média geométrica, não aritmética. E aqui eu explico, então, que para esse parâmetro, são duas moléculas desse meu arquivo. A primeira molécula com 3 átomos, e aqui eu especifico o XYZ dela, depois as cargas e o parâmetro epsilon aqui, e o sigma nessa outra coluna. Beleza? Aí, como eu estou tratando de sistema homogêneo, né, nesse primeiro exemplo, eu simplesmente repito essas informações aqui numa linha abaixo, dizendo que seria um outro tipo de molécula, mas é o mesmo porque eu quero dar destaque a essa molécula central, a esse sistema central. Como se fosse um soluto insolvente, mas tudo mesmo CO2. Outro arquivo é o de tematização. Então, é bem simples, né? Os arquivos são formatados, essa é uma certa dificuldade para esse tipo de inputs de hoje em dia. Hoje em dia você pode escrever seu input da mais diferente forma possível. Esse aqui ainda não previa isso, então você tem que ser bem formatado com os nomes, espaços e tudo mais. E aí vem os parâmetros que você quer modificar aqui do seu sistema, né? Quem é o seu arquivo de parâmetros, né, do Lennard Jones, ou o nome do arquivo de saída. Você tem uma parte aqui, sempre que ele vai fazer de resfriamento do seu sistema, como se fosse uma minimização de energia. A quantidade de moléculas, né, nesse caso eu estou tratando 1 CO2 e 999 CO2, né, começa com uma densidade bem baixa, porque eu quero ver o sistema se solidificar. Temperatura, pressão em ATM, temperatura em Kelvin. E aqui alguns outros parâmetros de quantos passos eu vou querer tratar nesse meu sistema. Ou seja, são parâmetros simples assim. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada um desses sistemas e montar, porque quando vocês forem tratar os seus sistemas, vocês vão ter que selecionar um software para usar. E a partir desse software, vocês vão ter que dormir com o manual dele, assim, do lado, na cabeceira da cama, sair no ônibus, assim, carregando esse manual para cima e para baixo, para entender cada uma das keywords, né, das possibilidades de usar esse seu programa. Então, aqui, tem muitos de keywords que são muito comuns em outros programas, mas há alguns pequenos detalhes específicos em cada um que a gente não vai entrar nesse momento, nessa aula. Então, para executar, eu simplesmente eu vou fazer uma cópia aqui de teste, só para mostrar a execução dele. Lembrando que eu estou dentro de uma máquina virtual, de um notebook, então, aí vai entrar como parâmetro o arquivo de tematização.
já começa a jogar algumas informações aqui e vai estar passando por um procedimento. Então, aqui a saída do programa, essa é a versão de 2006, a última versão antes da grande atualização. Ele fala que ele tem um procedimento inicial onde ele gera a caixa de simulação, diferente lá do LAMPS, onde você tem que usar um programa externo para gerar a caixa de simulação. Ele já gera automaticamente para você a caixa de simulação. Então, ele repete nas informações do seu input aqui, para te mostrar como que ele leu corretamente o seu input. Fala aqui o arquivo de topologia. Informações sobre a carga total desse sistema, né? Um sistema neutro com outro sistema neutro, 2 CO2, CO2, CO2. Ele começa, então, a executar um procedimento de minimização de energia, né? E aí eu vou acompanhando aqui os parâmetros de energia potencial, de um e de outro, nesses 150 passos iniciais de minimização. Ou seja, chegando que a energia potencial seja negativa, né? É o que se espera de qualquer sistema molecular, né? Líquido. É um sistema ligado, a energia potencial tem que ser negativa para demonstrar que esse sistema está ligado. Então, ele chega num determinado ponto aqui, onde ele termina o processo de termalização e começa, de fato, a simulação Monte Carlo, onde cada passo aqui é a tentativa de mudança de cada passo desse aqui, ó, só lembrando, é a tentativa de mudança de todas as moléculas dentro desse minha caixa de simulação. Então, um ciclo de Monte Carlo aqui é o número de tentativas de Monte Carlo vezes todas as moléculas dentro dessa caixa de simulação. E eu posso já acompanhando já de cada aqui a razão, né, de aceitação ou não da nova configuração. É muito alta aqui no início, porque a densidade desse sistema é muito baixa, então tem esse sistema ele flutua, né, ele aceita qualquer nova configuração rapidamente. A energia livre e energia potencial e a densidade desse meu sistema. E aí eu posso acompanhar ele aqui, né, continuamente. Só lembrando que por eu estar no meu notebook, a simulação é muito lenta aqui. Ainda está andando aqui uma por uma. Mas no computador, nos clusters que a gente usa, a gente coloca alguns parâmetros aí para acelerar a simulação. E como eu estou apenas interessado numa amostragem de configurações, eu posso rodar uma configuração num computador, uma simulação num computador, outra simulação em outro computador, e no final juntar tudo para eu ter uma média, uma quantidade total de amostragens. Vou parar essa simulação, já que senão vai demorar muito. Beleza, né? Essa parte aqui de execução do código é tranquilo, é uma coisa que vocês vão fazer direto nessas partes de simulação. Um código bem escrito, que informe para vocês as informações importantes dessa simulação é extremamente importante. Aqui nesse aqui, né, a termalização, a mesma parte, né, tá aqui pro final, eu vou mostrar apenas o final dele. Então, aqui está finalizando a termalização, acho que são 10.000 configurações, ele mudou muito pouco a densidade. E aí terminou, e ele já me mostra aqui as médias da energia potencial por molécula, entre outros parâmetros aqui, e os seus desvios padrões. Isso é importante para eu calcular, por exemplo, o calor específico, entre outras, e o calor específico, né, desculpa, aqui, compressibilidade também, entre outros parâmetros aqui, obtidos a partir dessas médias configuracionais. Uma outra informação importante, né, desse sistema é a visualização de uma simulação. Beleza aí, pessoal? Até agora algum questionamento, alguma informação, alguma dúvida, alguma piada, alguma coisinha? Tudo tranquilo.
eu só digo que eu conheço o Lucas há anos. É a primeira vez que eu consigo, né, essa demonstração aí para mim. Você vê a volta que eu tive que dar no universo para ele fazer essa demonstração para mim. Mas vai lá. Isso aí, Lucas. Mais alguma aí, pessoal? Beleza. Sobre uma dúvida. Pode falar. É que eu não consigo ver aqui o pessoal chamando, levantando a mão. Pode deixar que eu te aviso. É o Leão que está falando. Tudo bem. É só uma dúvida. Esse programa não tem que nem o LAMMPS, não, de definir unidades, tem? Não, ele já assim. Fica com as unidades de real, que nem é a unidade real do LAMMPS, então. Essas de quilocaloria por mol, ATM, né, Kelvin. Essas unidades é uma limitação. Na verdade, é uma limitação desse programa, né? O LAMMPS, ele permite você trabalhar com várias unidades. Esse aqui é limitado, está fixo somente nessas unidades aqui, que já estão... Uhum. Então, distâncias em angstroms e energia em quilocalorias por mol. Tá, não, são as mesmas unidades, se eu não me engano, do Units Real do LAMMPS, mesmas unidades. Quase. Sim, são o padrão para esses sistemas moleculares, porque isso você não precisa, né, de dar ordem 10 a menos alguma coisa, ou 10 a mais alguma coisa, aí você acaba tendo problema no seu cálculo, né? Isso acaba tendo também um pouquinho a ver com a própria história desses programas, né? Os interesses, assim, por trás. Então, o LAMMPS acabou sendo uma plataforma um pouco mais genérica para lidar com sistemas interativos de forma massiva. O DICE já nasce num ambiente de física atômica e molecular, pensando em sistemas de solvente e tal, né? Então você vê que a própria construção do input, né? Você tem que dizer quem é o solvente, quem é o soluto, né? E aí quando você precisa fazer um sistema homogêneo, você tem que dizer que solvente e soluto são iguais. Então tem a ver um pouco com as concepções e as intenções que estavam por trás quando ele nasceu, né? E aí no caso do DICE, né, tem muito a ver com as unidades de interesse de quem está trabalhando com essas coisas de solubilidade e propriedades de soluções. Tá, ok. Muito bem explicado aí pelo Jacques, né? Muito obrigado pelo questionamento, Leon. O que eu ia dizer aqui sobre o LAMMPS. Eu trabalho com simulações, as simulações desde 2008. Já estou velho pra caramba nisso aqui. E, assim, eu comecei mais usar... quer dizer, me chamou mais atenção, na verdade, foi o visualizador, né? Que era o VMD, né? Esse daqui, né? O VMD me chamava bastante atenção e, por conta de usar ele um pouquinho, acabou me chamando para essa área. Mas eu não tinha conhecimento sobre os programas de dinâmica. Então, desde esse período, tem vários programas que foram se desenvolvendo e tudo mais, né? O Not Another Molecular Dynamics, que é o mesmo do VMD, o LAMMPS, o GROMACS, AMBER, entre outros de dinâmica molecular. E só que desses todos, você tem cada um tem sua área bem definida de trabalhar, né? É que nem avião hoje em dia, né? Você vai construir avião, você não constrói avião, você constrói um avião para ele agradar um certo nicho, um certo mercado. Aqui é a mesma coisa, você constrói seu programa de computador para agradar um certo grupo de pesquisadores. Dentre todos esses, eu posso afirmar com certeza que o LAMMPS é o mais genérico possível deles. Eu já vi ele usando em QMMM, em uma interface também de estrutura eletrônica com cálculo com Gaussian, com Gaussian, né, que é um programa de estrutura eletrônica, com Orca também, e a outra linha de estrutura eletrônica que é de estado sólido, como QuantExpresso, VASP, entre outras coisas. Então, dentre todos, o LAMMPS é o mais geral possível. Então, se puder aprender ele, assim, é uma mão na roda, porque não importa onde você for trabalhar, onde você for estudar, você sempre pode resolver seu problema com o LAMMPS. Voltando aqui, então.
Nessa hora o nosso... Lucas ganhou uns $10.000 na conta dele de marketing, né? Mas isso aí. Depois, ô Lucas, até um pedido aproveitando, já que a gente ficou naquele impasse lá do VMD, depois você mostra pra gente como é que é o arquivo texto que o VMD tá lendo aí para ter essas cores diferentes e tal. Lembra que a gente ficou com aquela limitação? Mas depois, mostra aí só o que você vai fazer depois. Não, já é até melhor já mostrar aqui agora já, porque está aqui aberto. Então, ele vai gerar vários, faltou explicar aqui, né? Vai gerar primeiro um arquivo inicial da configuração inicial, que é um arquivo XYZ, e o arquivo XYZ, por padrão, ele sempre começa com o número de partículas, de átomos desse seu sistema, uma segunda linha, na primeira linha, desculpe, uma segunda linha, que é o título, e daí diante, as 3.000 linhas especificando a posição de cada um desses átomos, onde a primeira coluna é o nome do átomo, e aqui as posições X, Y, Z e Angstrom. E aí, se você tem Então, ele vai gerar esse arquivo XYZ para a simulação inteira, né? Por exemplo, aqui, esse CORD aqui. Opa. Tematização. É porque eu modifiquei aqui a saída dos nomes desse sistema. Simulação. Aqui a simulação. Então, tá aqui para toda a simulação, aqui para não... Então, eu posso mostrar aqui, ó, que, por exemplo, aí ele termina um frame, ele já começa um outro frame. Eu vou aqui procurar apenas essa flag aqui nesse arquivo, para mostrar como que ele muda de uma para outra, e vou colocar aqui linhas, 5 linhas para cima e para baixo. Então, ele viu aí, ó, ele vai... começa uma configuração, vai escrevendo aqui as posições, vai chegando no final das 3.000 linhas, inicia de novo uma nova quantidade de átomos, um novo título e uma nova sequência de átomos, lista, né, no nome dos átomos, mais o X, o Y e o Z deles, mantendo o mesmo padrão. E aí, na visualização, como ele consegue escrever aqui a posição X, o átomo C, aí o VMD vai ler aqui, então tem um carbono, aqui tem um oxigênio, e aqui o outro oxigênio, nessas posições, o algoritmo do VMD, ele entende, então, como está esse meu sistema, e aí, ele tem uns padrões dele, que ele verifica se a distância é menor que tal valor para tais átomos, eu indico, então, que esse sistema está ligado. Se essa distância é maior, esse sistema não está ligado. Então, é por isso que aqui, entre esses dois aqui, ó, ele forma uma ligação. Deixa eu melhorar essa representação. CPK, não. Então, até aproveitando, vocês vejam que aquele arquivo de saída que a gente viu lá do LAMMPS, né, quando ele fez o XYZ lá do dump, ele dava aos átomos um número e não um nome, né, dizendo qual elemento era. E com isso a gente não conseguia fazer distinção de átomos. Nesse output do DICE, né, que o Lucas está mostrando, ele chama quem é carbono de carbono, quem é oxigênio de oxigênio, e é interpretado automaticamente pelo VMD como átomos diferentes, e a biblioteca dele já diz, pela distância aí deve estar ligado. Agora, só uma dúvida, aproveitando aqui um detalhe que eu lembrei, quando você importou o XYZ para o VMD, você teve que dizer que era de qual formato, né? Porque ele já lê automaticamente. Tá, beleza. Quando eu venho aqui na minha pasta compartilhada do meu máquina virtual, tá? Esse eu estou fazendo Axel 2 e esse tematização. Quando eu pego aqui, ele já reconheceu automaticamente com aqui o XYZ. E aí ele tem aqui o do LAMMPS, né? Mas ele só pega a trajetória, não pega o DEMP. Você tem que exportar a trajetória dele. Então, assim, talvez não seja muito difícil a gente fazer um scriptzinho, alguma coisa que traduza o XYZ do LAMMPS para dar nome aos átomos de acordo com seus números e fazer uma
representação mais fidedigna aí do sistema molecular. Ah, beleza. Maravilha. Então, aqui eu só mudei a representação desse meu... Ué. Ah, tá. Ou seja, 3 átomos de... Desculpa. 3 átomos para a molécula de CO2. E aqui, então, eu posso, só para mostrar para vocês... Ele não está mostrando os nomes aqui, mas tudo bem. Então, e aí nesses 3 átomos eu usei esse modelo aqui CPK. Então ele já reconheceu aqui, né, os bastões, né, indicando as ligações e as esferas em cada um deles, em cada uma das posições dos sítios atômicos. Deixa esse meu sistema rodando aqui, né, só para mostrar, enquanto que todos os outros estão no formato de linhas. Vou deixar tudo no CPK, só para facilitar a nossa visualização. Ele está rodando todo o meu sistema aqui. Uma das grandes vantagens do VMD é que eu posso já ir fazer algumas medidas desse meu sistema, né? Por exemplo, se eu parar essa aqui, e se eu pegar, então, a distância desse carbono com esse, ele já me indica aqui de cada, de qualquer essa distância, e aí se eu diminuir bastante a velocidade, né? Agora que vem o grande detalhe, pois o Jacqueline mostrou naquele dia a dinâmica molecular e como a partícula ia devagarzinho de um lado para o outro. Agora vamos ver como é que é aqui no Monte Carlo, né? Deixa eu... Um sistema homogêneo como esse, você percebe que ele vai simplesmente sambando, né? Elas vão ali dançando, vão pulando uma de um lado para o outro, para montar essa amostragem de moléculas. Não é um comportamento linear, uma coisa bem, assim, suave da molécula chegando próxima uma da outra, se afastando, né? Porque é uma outra metodologia. Lembrando que aqui o meu soluto, essa molécula de referência está travada aqui, o centro de massa dela está fixo. Algum questionamento, pessoal? Tipo, qual que é a vantagem? Assim, o que você conseguiria retirar da visualização de um Monte Carlo? Porque, tipo, tratando-se de uma sequência de frames aleatoriamente gerados, aleatoriamente, né, dado todas as restrições que a gente coloca no sistema, o que você quer olhar quando você pega, assim, o VMD, por exemplo, de uma simulação Monte Carlo? Bem, são duas perguntas aí. A primeira é, realmente com o Monte Carlo, a gente não tem como ver uma dinâmica de alguma coisa. Por exemplo, uma dinâmica de uma reação, um caso mais detalhado, né? Ou uma dinâmica de uma molécula passando, por exemplo, uma bicamada lipídica. Isso aí com o VMD a gente não vai ver. O que a gente faz, isso com o Monte Carlo a gente não vai ver. O Monte Carlo é mais indicado para gerar uma grande amostragem de configurações. Imagina a situação, você fez lá a sua dinâmica. A dinâmica, ela precisa de a dinâmica molecular, se você pegar ali apenas alguns frames e fazer uma média dele, ele vai dar um comportamento meio vicioso, porque você não deixou seu sistema evoluir muito. A vantagem do Monte Carlo é que com poucos passos de simulação, você já tem uma média bem mais, como eu poderia dizer assim, mais representativa, melhor representativa do seu sistema. Essa é uma diferença fundamental entre a metodologia de dinâmica molecular e Monte Carlo. Na hora de calcular as médias, o Monte Carlo acaba sendo muito mais eficiente do que a dinâmica molecular, porque uma dinâmica molecular você precisa deixar seu sistema evoluir por passos e passos de simulação. A outra questão é, com o VMD, eu só estou visualizando, então é mais para satisfazer a minha vontade de ver o sistema evoluindo.
ver se tem alguma coisa absurda acontecendo ou não. Mas, basicamente, é só visualizar mesmo o meu sistema com VMD. Ver se, por exemplo, não está uma formação de alguma parte sem moléculas aqui, como se fosse um volume vazio, um buraco na simulação, esse tipo de coisa. Beleza? Entendi. Beleza. Uma das vantagens aqui desse sistema... Deixa eu fechar aqui a simulação. Consome muita CPU isso aqui. Que é mais carinho. Você que é mais carinho. Uma das vantagens desse sistema é eu poder verificar, fazer uma... Ele já tem uma interface, essa é uma interface antiga em Java, né? Já tem uma interface nova com Python, mas o daqui, elas não mudam muito, né? Eu posso já fazer uma busca... já fazer uma... avaliar como se comportou essa simulação. Por exemplo, aqui eu verifico como se comportou essa tematização. Ele está carregando aqui esse arquivo. Demora um pouquinho, porque são muitas linhas. Foi feito em Java, né? Então não espera uma boa velocidade. Nossa, até agora está lendo um arquivo só. Mas aqui já mostra o comportamento de um outro sistema que eu já tinha... já deu aqui. Ele aqui está mostrando, então, o comportamento desse meu sistema. Piorou ainda. Deixa eu ver aqui como eu faço para aumentar a janela. Porque eu estou num outro gerenciador de janelas aqui. Esse vai para assim. Bem. Só um instante aqui, pessoal. Eu instalei um outro gerenciador aqui, aí eu tenho que ver sempre aqui como é que eu mudo os comandos para deixar uma janela no modo completo. Full screen. Então é o F. Eu estou usando esse gerenciador aqui de janelas para eu poder ter um ambiente mais leve na minha máquina virtual, né? Então tá aqui, eu posso então visualizar uma daquelas saídas que eu mostrei lá naquele arquivo de 2 colunas, o número de aceitação, né? Então percebo que depois de um tempo ele cai para uma aceitação média em tal valor. E aqui, a partir disso, ele já me dá uma estimativa. Por exemplo, o próximo aqui, o 3, é a minha energia livre. E no 4 aqui, a energia potencial, por exemplo. Não é a forma correta de fazer isso aqui que eu vou fazer agora, né, no 5, mas tudo bem. A partir disso aqui, ó, tá muito mal esse gráfico, né, tem muito ruído aqui em volta, mas a partir disso aqui eu já posso fazer, por exemplo, um histograma. Deveria ser um histograma, né, virou uma coisa absurda, ou seja, daqui eu já tenho um indicativo de que a simulação já não tá boa, né. Do outro eu já teria esse indicativo, mas daqui, com essa interface, eu já faço isso imediatamente. Ou eu posso voltar aqui a essa informação e fazer uma análise da correlação. Ver que a correlação é basicamente muito alta, né, entre uma e outra. Quer dizer, a correlação é extremamente alta entre uma e outra, né, que ela é próxima de 1. Então ele tem essa interface que ajuda bastante, principalmente porque esses programas, quando vocês começarem a usar, vocês vão ver que tem muita coisa para se fazer, muitos detalhes. Você tem que ver se a saída saiu perfeitamente, se a densidade está indo com um valor médio, se ela está flutuando muito, se ela está formando ali um histograma que forma uma gaussiana, por exemplo. Se for um histograma com um lado maior do que o outro, aí você tem que investigar isso. Então, você tendo uma interface dessa ajuda bastante a visualizar e a entender o que está acontecendo com sua simulação. Vou fazer agora um outro...
Só Pode para falar. um detalhe que eu vi, é aquele gráfico que mostrava a probabilidade de aceitação. Ele pode ser, não sei, estou pensando aqui, um indicativo do nível de flexibilidade, né, do teu sistema, né? Porque imagina que todas as probabilidades são muito baixas, então, ou seja, o seu sistema está muito intrincado ali, qualquer mudança gera um aumento muito grande na energia e deixa de ser viável, né, em termos de transição ali, mesmo que aleatório do teu sistema. Essas probabilidades estão mais altas, você tem quase 85% na média, né? Então ele tem uma certa fluidez, né? Aí Nesse caso aí já ficou programa. quase uma gaussiana, né? É. Mas eu posso mostrar um sistema melhor descrito aqui por a simulação. Deixa eu só voltar aqui, então. Então, vamos partir para um caso mais geral. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode interferir aí em qualquer momento, tá? Eu vou fazer o nitroguanidina em água. Lucas Fazer não, né? Vou querendo mostrar o que pessoal já foi aí de, feito. de explosivos materiais energéticos, hein? Ó, Lucas. E aí, então, aquele mesmo arquivo de topologia, né? Aqui você tem a nitroguanidina, 11 átomos, e aqui tem eu tenho que escrever ele nesse formato, né? Eu não coloco carbono, eu coloco simplesmente o número de prótons desse meu sistema, desse átomo, desculpa. E é o arquivo XYZ dele, né? As coordenadas XYZ, cargas, valores do epsilon e sigma. Existe todos esses valores aqui tabelados em muitos artigos desse Jorgensen, né? Que é o desenvolvedor do BOSS, do programa BOSS. Então, não é difícil montar esses inputs para sistemas pequenos. O problema é quando você tem um sistema muito grande e aí começa a ter dificuldades. Para água e outros solventes, você já tem tudo isso tabelado, é simplesmente baixar o arquivo e colocar aqui na simulação. A temalização desse meu sistema. Um sistema muito parecido, né? Uma molécula de nitroguanidina em 500 águas, uma densidade baixa inicialmente, né? A densidade da água é 0,99, então, ou seja, esse sistema ele tem que evoluir para uma densidade próxima de 1. Então, está aí a mesma simulação ocorrendo. Aí percebe que ao passar os passos de simulação, a densidade vai aumentando, né? Já está em 8,7, 8,9, a gente deixa esse sistema termalizar aí, porque a gente não vai fazer nenhuma propriedade, vai tirar nenhuma propriedade desse sistema enquanto ele não chegar num equilíbrio. Só adiantando, o Lucas ele tá fazendo essas simulações no Ensemble NPT, assunto que vai ser da nossa próxima aula. Então vocês já ficam ambientados aí no que a gente já vai ver. Perceba, então, como ele se modificou bastante, né, a densidade, entre outros parâmetros de energia aqui desse meu sistema. E agora aqui a simulação propriamente dita, né, ou seja, a simulação em equilíbrio, que é de onde a gente vai tirar as propriedades desse meu sistema. Não adianta eu fazer algum cálculo ou tirar alguma informação daquele outro sistema porque ele está fora do equilíbrio. E o próprio software não foi feito para isso. Só se você tiver uma aplicação específica para isso, para essa condição, né, fora do equilíbrio. Mas aqui o que a gente trabalha mesmo é no equilíbrio. Então tá o seu sistema aqui, e aí ele já não tem a parte de termalização, ele inicia exatamente no último ponto do anterior, ele só precisa das posições, não precisa de velocidade, e simplesmente manda a bala aqui e já começa de novo a fazer o Monte Carlo. Percebe que a densidade já está bem próxima de 1, esse meu sistema. E aí eu pedi um número gigantesco de passos, né? 500 mil passos nesse aqui. E tem todos os meus parâmetros calculados com as suas desvio padrão também, né? Tem uma estimativa de como se comportou esses meus sistemas. E eu também posso fazer a mesma análise desse meu sistema, não só uma análise daquele... por isso que o pessoal trocou o Java, essa parte aqui do Java para um outro, que é muito lento para carregar. Eu ainda estou aqui, acabei de clicar no botão aqui para carregar e ele ainda não abriu.
Bem, vejamos aqui o que a gente pode mostrar mais desse meu sistema. Eu gostaria de mostrar como se comporta, né, essa densidade em função do tempo, do espaço de simulação. Vou só fazer uma coisinha bem rápida aqui, eu já pego essa informação. Pronto, vou exportar isso aqui. Quer dizer, conhece isso aqui, Jacqueline? Vocês que vão usar Linux também precisam conhecer vários desses comandos, pequenos chips, Não, para... Não, isso aí não. Não sou 1, sênior 2, 3, Linux 4, como você, 5. né? Vou colocar um espaço aqui, se for 5. Pronto, já consegui converter aqui na minha saída para um formato mais legível, né? Vou colocar aqui no lixo, density, né? Melhor, density. Perceba, eu estou fazendo todo esse trabalho para analisar a densidade. Isso ali dentro do meu programa eu poderia fazer isso facilmente. XMGrace density. Aí o comportamento da densidade. Enchendo o saco aqui por conta de... Eita, como se comporta a densidade desse meu sistema. E a partir dessa densidade eu posso fazer um cálculo de histograma, por exemplo, ou alguma outra coisa, para eu verificar se ele realmente está indo para o mínimo ou não. Quer dizer, está uma simulação convergida ou não. E aí, nessa simulação, voltando aqui, foi o DICE, nitrogonidina em água. Verificar como se comporta essa simulação em função dos passos de simulação. Windows tem problema com essas saídas, né, o formato da saída, o nome, né, da saída, então vamos lá, vamos abrir com MD. Então aí eu já tenho a minha simulação, que é a minha caixa lateral, né? Já consegue ver a molécula central ali no meio, a molécula de nitroguanidina ali no meio dela? Não, né? Tá bem difícil de ver, mas aí eu vou fazer então uma representação aqui, onde apenas a molécula de nitroguanidina tem 11 átomos. Aqui é como se saísse do Fortran por C, né? Os 1 vira 0 e tudo mais. Uma coisa de índice. Isso mesmo. E eu vou sair aqui por... Opa, não, fiz besteira. Porque eu não dei um enter, simplesmente. Index 0 to 10. E aí o CPK. Pronto, já ficou ali mais caracterizado ali no meio. Eu posso, então, mandar rodar essa simulação para verificar como se comporta esse meu sistema. E aí, digamos que você tem alguma propriedade específica. Ah, eu quero verificar como se comporta as moléculas de solvente em torno do soluto, como se comporta as pontes de hidrogênio. O resultado feito por aqui vai sair muito mais rápido do que uma simulação com uma dinâmica molecular. Sem precisar que eu... Sim. E se eu quisesse olhar ali, agora por interesse particular nessa molécula mesmo, para um negócio que eu estou escrevendo, se eu quisesse olhar ali a molécula da nitroguanidina e observar os comprimentos de ligação, eu consigo? Mas aí é uma coisa do... Você está falando... É porque ela tem uma característica interessante e diferente daquilo que a gente se espera quimicamente. A ligação dupla dela é mais comprida do que a ligação simples. Mas aí, Ela tem... aqui, ó, nessa simulação, o sistema é rígido, então não vai mudar a distância deles. Mas se você rodar uma simulação com um sistema flexível, provavelmente vai mostrar alguma coisa, mas de novo, né? É um potencial, é empírico, né? Você vai simplesmente ser igual ao que já estava mostrando. Desculpe. Vai ser o que o próprio potencial vai simplesmente mostrar o comportamento que o potencial quer descrever. Tá, entendi. Talvez se você fizer uma... fala aí. Talvez se você fizer uma otimização de geometria aqui em cada frame, por exemplo, só do soluto,
só da nitroguanidina, deixando o solvente todo fixo, talvez você consiga descrever isso bem. Entendi. É porque a ligação química é um fenômeno eletrônico, né? Então a Sim, gente sim. simplifica, a não ser que houvesse um fenômeno de solvente sobre a estrutura molecular, né? A presença do solvente fosse energeticamente favorável a uma compressão da ligação, sei lá, o que seria muito estranho, mas vá lá, né? Poderia acontecer. A matemática dos potenciais acabar levando a uma coisa dessa natureza. Mas não é o objetivo, entendeu? Sim, Aí, não é por só exemplo- porque eu gostei da situação do fato de estar justamente essa molécula em água, entendeu? Uhum. Dá para pegar isso aqui e mandar otimizar ela aqui em água mesmo, otimiza só o centro, e a gente vai verificar como se comporta as distâncias de ligação. É uma coisa bem simples de fazer. Depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Agora, para ver as Simples no seu distâncias, caso, né? Lucas? Hã? Bem simples no seu caso, né? Porque já está pronto também, né? Aham. E aí, aqui eu poderia, então, verificar como ela falou, né? Vou verificar alguma... Daqui para o próprio VMD, já me importa um preview do gráfico, né? Aqui. Ou eu posso simplesmente pedir para ver o gráfico mesmo, ele já me joga aqui o gráfico dessa distância que eu pedi, selecionando aqui o do VMD. Então, é bem simples usar o VMD, não é não tem nada a ver meio com dinâmica ou Monte Carlo, que é só uma utilidade do VMD. Bem, assim, esse programa DICE a gente tem usado para bem diferentes sistemas, sistemas extremamente grandes agora. Quando eu fiz o doutorado, eu fiz um sistema de 56 anos, o pessoal já está dando sistemas dessa ordem aqui. Então, é uma metodologia extremamente interessante. Lógico, como é um programa desenvolvido aqui por um grupo de 3 pessoas, né? Veja a diferença. Vocês vão ali no LAMPS ou no GROMACS ou qualquer outro programa e veja a lista dos nomes que vocês têm que citar na hora de um programa desse. E alguns desses programas ainda estão vinculados a grandes laboratórios. E o negócio começa a ficar muito mais complicado. Então, no mundo é uma concorrência, né? Não tem como fugir dela, mas pelo menos já é uma coisa bem mais próxima da gente, que já nos responde, né, para os nossos anseios, que é a obtenção dessas conformações em torno de um soluto, em torno de um solvente. E está tendo um sucesso relativamente bom. Acho que é um dos poucos, ou um dos únicos programas de Monte Carlo no Brasil, para sistemas moleculares. E acho que essa é uma aplicação muito interessante para Monte Carlo Metrópolis, para sistemas moleculares, que vincula muito bem com a ideia da aula do Jacques, né? E para finalizar, eu gostaria de agradecer esse crossover, né, que o Jacques aí proporcionou entre o curso a parte de dinâmica molecular e Monte Carlo. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o Monte Carlo. DICE, qualquer dúvida referente a ele, pode perguntar aí. E agora eu volto a palavra para o digníssimo senhor Jacques, Major Jacques. Ixi. Não, Lucas, valeu. Foi ótimo esse overview aí do DICE e dessa aplicação do Monte Carlo. Né? Naturalmente, cada um dentro do seu nicho aí de interesse, de estudo, pensando em possibilidades assim, de aplicação. Não, muito legal. Legal. Matheus vendo sistemas biológicos é sempre um desafio maior, porque o pessoal de bio acaba trazendo muita tradição em dinâmica molecular, mas às vezes o raciocínio de Monte Carlo é prudente em determinadas situações ou estudos. Essa coisa estocástica não é algo muito imediato, né? Então, fantástico, muito legal. E aí, dentro do que o Lucas apresentou, né, vocês viram que ele fez algumas simulações no Ensemble NPT. Então, no próximo encontro da gente, na semana que vem, a gente vai justamente começar a trabalhar com outros ensembles estatísticos e vendo as vantagens do uso deles para a gente
calcular informações e ver como é que eles funcionam na dinâmica molecular e tudo mais, né? De forma que a gente vá ampliando as nossas capacidades. E como eu falei, agora a gente já está meio que numa segunda fase do curso, onde a gente vai começar a aplicar mais as coisas, né? Do que simplesmente ficar numa mera exploração teórica e tal. Bom, vocês têm que pensar a partir de agora, né, o que vem aí para os interesses de cada um. Às vezes, sistemas em soluções, como vai ser o caso do Leão, sistemas bio lá do Matheus, o Medeiros, né, com surfatantes, moléculas grandes e problemas com solventes também, a Roberta, possivelmente com os cristais, né? São todas possibilidades que a gente tem, e a gente tem que ter esse ferramental teórico e computacional para usar conforme for conveniente, né? Calcular propriedades e tal com a maior criatividade possível. Mas beleza. E de forma rápida. E de forma rápida, essencialmente. De forma rápida. Mas é isso. Alguém tem alguma ideia a complementar? Algum comentário a fazer? Dúvida para tirar? De forma geral. Aqui tá tranquilo, assim. Beleza? Leão, Medeiros, Roberta, tudo em ordem? Tá tranquilo. Legal, né? Bom, então eu vou encerrar aqui a gravação. Convido todos vocês a curtirem, seguirem nosso canal, rumo às 1 milhão de visualizações.